produções. Ou seja, tudo gratuito, né, Samuel? Vale... Essas oficinas são gratuitas, porém, esses shows, alguns shows que a gente está fazendo em bares, como no Bontequim, no Café Passeio e no Mar de Rosas, tem um convés, porque eles estão nos apoiando, eles abriram o espaço e tem um convés para pagar. Porém, essas oficinas são gratuitas. O convés já faz parte do músico, é a justo, sobrevivência do músico. Isso aí é totalmente indiscutível, isso aí, Samuel. Samuel, um abraço, até a próxima. A gente se encontra nos eventos. Samuel. Até mais. Valeu, forte abraço, amigos. Até mais. Vamos continuar falando do choro, dos chorões? Vamos lá, e ele já citou aí, o Samuel citou o Glairton Santiago, que está chegando aí com essa proposta, né, que inspira a oficina Uma Voz do Choro ao Jazz, que acontece hoje no Centro Cultural Banco do Nordeste, aqui em Fortaleza, e essa atividade convida o público a explorar as possibilidades do canto dentro desse universo musical e também a perceber os diálogos que o choro pode estabelecer com outros estilos. É possível isso, hein, Luciano? Pois é, isso eu quero saber com o Glairton Santiago, que é formado em música, musicoterapia, cantor, compositor, professor de canto e pessoa autista. Glairton, bom dia, seja bem-vindo ao Jovem Pan News, tudo bem? Não estou conseguindo te ouvir, Glairton, acho que é teu microfone que deve estar fechado. Bom dia, bom dia. Agora bom dia, sim. Luciano, bom dia, Anderson, bom dia o pessoal que está aí acompanhando essa conversa. Eu já estava aqui ouvindo um pouquinho desse finalzinho com o Samuel e estou bem animado para compartilhar com vocês o que vai acontecer logo mais à tarde. Ô Glairton, essa experiência desse gênero para a música brasileira, sobre a proposta dessa oficina, nós conversamos agora há pouco com o Samuel, você ouviu aí um trechinho, me chamou a atenção na hora de formular essa pauta, que você é cantor no jazz, ou seja, é uma novidade. Geralmente você está acostumado ali a ouvir o chorinho, no jazz, até porque você também é dentro do jazz. Mas no caso do choro especificamente, uma voz no choro. Qual a ligação que tem e principalmente dessa oficina que vai acontecer daqui a pouco, hein, Glairton? Perfeito. Então, como o Samuel estava falando, o choro, na verdade, a gente poderia pensar assim, como um guarda-chuva, né, que de baixo vão se desdobrando ali vários gêneros e estilos que foram sendo agregados ao longo do tempo. Quando a gente fala de jazz, é normal que a gente imagine aqueles standards, né, tradicionais do jazz americano. Mas o jazz, ele é, na verdade, um jeito de você fazer música, que envolve a improvisação, que envolve determinadas configurações harmônicas, explorações dos instrumentos de uma maneira um pouquinho mais, digamos assim, criativa. No caso da voz, por exemplo, a exploração dos timbres, da improvisação também. Então, quando eu falo de uma voz do choro ao jazz, eu estou falando que nós vamos ter uma abordagem desde um aspecto mais tradicional do choro, trazendo toda a configuração histórica, as essências de como se configurou o choro ao longo do tempo, até chegar em uma abordagem mais contemporânea, onde a linguagem jazzística, por assim dizer, ela se expressa. E, no meu caso especificamente, trazendo a voz como o instrumento central, pensando que o choro, essencialmente, é uma linguagem instrumental. Então, a voz, nesse caso, ela é o ponto de partida para a expressão do choro, inclusive da composição. É basicamente sobre isso que eu vou abordar logo mais à tarde. Ô, Glairton, vamos falar sobre o choro mesmo como um instrumento. Tá. As pessoas conhecem o chorinho como um ritmo que usa muito instrumentos. E você está chegando aí com a voz também e fazendo essa associação com o jazz. Como é que foi para você também fazer essa junção, se preparar e apresentar para o público essa novidade? Pois bem, na verdade, eu sou um cantor de formação erudita, né? Então, eu venho da música erudita, então fui cantor de câmara, já cantei ópera e tudo mais. Na época da faculdade, eu entrei em contato com a música brasileira. E foi ali que eu comecei a descobrir a riqueza da musicalidade brasileira do ponto de vista rítmico, do ponto de vista da riqueza harmônica, das construções das melodias também, e entendendo de onde que vem tudo isso, né, nas origens. Então, como eu já tinha, digamos assim, um suporte técnico para utilizar a voz, eu me identifiquei de cara com aquela linguagem instrumental, porque no choro, a extensão que é utilizada dentro das melodias, por conta dos instrumentos, é uma extensão
um pouco mais abrangente, então você canta desde notas muito graves a notas muito agudas. As melodias, elas são compostas pensando em arpejos, que estão tocando notas de acordes, e às vezes acordes dissonantes, que normalmente não aparecem em uma canção, digamos assim, mais convencional, né? Então, aquilo tudo me gerou interesse para estudar, para explorar a voz dentro dessa linguagem, desses contornos melódicos, na própria riqueza rítmica que está envolvida em tudo isso, porque para cantar, quando a gente articula, por exemplo, as consoantes, elas estão diretamente ligadas com o ritmo. Então, como que a gente trabalharia essa questão das vogais, das sílabas, dos fraseados melódicos dentro de uma linguagem que não foi pensada a priori para ser cantada, foi pensada a priori para ser tocada por um instrumento, basicamente uma flauta, algum instrumento de sopro, né? Flauta, um saxofone, um bandolim. Então, que são instrumentos que têm extensões muito maiores, né? Que a possibilidade técnica de execução, digamos assim, é um pouco mais rápida porque a nota já está pronta ali, né? Então, na voz, não, você tem que trabalhar por conta das nuances de interpretação. Então, eu digo que essa preparação é um laboratório contínuo, né? Então, isso se transformou em um projeto que eu tive a oportunidade de fazer agora recentemente no Laboratório de Criação do Porto Iracema das Artes. Eu tive a grandíssima honra de ter a tutoria da Débora Gurgel, que é uma musicista paulista, compositora, arranjadora, instrumentista, entende a linguagem do jazz, porque ela é arranjadora para Big Band, e o piano dela é um piano jazzístico. Então, hoje, né, eu digo que eu consegui encontrar um caminho mais delineado para essa minha expressão, não só como intérprete, mas também como compositor. Então, é isso que eu venho trazendo, né, essa proposta do choro cantado, mas rompendo um pouquinho essa bolha na parte da composição, de pensar apenas em instrumentos não vocais, né, mas pensando também na voz agora como ponto de partida para a composição. Quando você estava falando aí da rapidez do choro, a referência que nós estávamos conversando aqui na interna, aí vem muito da Carmen Miranda, naquele clássico Tico Tico no Fubá, de 1917. Tem um trechinho aí, César Augusto, para a gente... O ouvinte que está no rádio para poder entender, não é isso, Anderson? Isso, e a Carmen nem brasileira, né? Ela não nasceu no Brasil, mas ela levou aqui a cultura brasileira para o mundo todo, até hoje é conhecida mundialmente aí como uma cantora que fez muito sucesso aqui no Brasil e trouxe, assim, os primeiros acordes do chorinho, levou o chorinho aí pelo mundo afora e até hoje é uma das referências, né? Olha aí, a Carmen Miranda. Então, Glayton, ela de fato também é referência para você e para tantos outros músicos aí que cantam a Carmen e encantam. Miranda, ela foi uma das cantoras, e talvez a que teve, digamos assim, de maior envergadura internacional, mas nós temos também a Ademilde Fonseca, né, brasileira, que também é um grande expoente do choro cantado, então ela, de fato, até gravou muito mais do que a Carmen Miranda, e também com essa, digamos assim, com essa pegada, né, de uma técnica apurada, uma capacidade de afinação impressionante e uma extensão vocal privilegiada, né? Porque ela conseguia cantar os mais variados repertórios, cantou 1-0 do Pixinguinha, que é uma música muito difícil de cantar, por conta da estrutura melódica, cantou também o Tico Tico no Fubá, e tantas Odeon, né? Então ela tem uma discografia muito forte no choro, né? Nós temos também a própria Baby do Brasil, né? A época Baby Consuelo, também gravou muitas canções, né? Muito choro. Ela gravou o Brasileirinho, né? Ficou bem conhecido com a Baby. Então, nós temos aí digamos assim, uma lista de cantores que digamos assim, colocaram o choro numa plataforma, numa vitrine mais visível, né? E internacionalmente falando, sem dúvida, a Carmen Miranda foi esse nome. Glayton Santiago, vamos então aproveitar nossos últimos minutos aqui de entrevista para convidar o ouvinte para a oficina Uma Voz do Choro ao Jazz, que acontece no Centro Cultural Banco do Nordeste Cultural, aqui em Fortaleza. Fique à vontade, Glayton Santiago. Muito obrigado, pessoal. Olha só, então a oficina vai acontecer hoje, 13h, no Centro Cultural do Banco do Nordeste. A oficina é gratuita. Eu vou abordar desde aspectos
iniciais da configuração do choro, então vocês vão ter uma visão histórica, entendendo como que isso veio influenciando a música brasileira de uma forma geral. Vou trazer muitos exemplos, né, colocando ali áudios, vou cantar também algumas coisas ao vivo, vou fazer atividades também com quem estiver presente, para vivenciar e sentir um pouco do que nós estamos falando, porque música é muito isso, a compreensão se dá muito mais na audição e na vivência, né, corporal e tudo mais. Então, vou falar um pouco do meu processo particular de composição, como é que eu entendo hoje essa junção de tantos estilos, como o Samuel estava falando, né? Na minha música, você vai ver, dentro do choro, né, falando, você vai ver maracatu, baião, salsa, ijexá, o próprio ritmo do choro tradicional, o samba com suas variações. Então, eu quero mostrar isso, né? Como é que eu penso, como é que isso vai se desdobrando, as decisões harmônicas, as decisões melódicas, páginas aqui do Nordeste. Então, todo mundo está convidado. Espero poder encontrar com todos vocês lá. Glairton Santiago, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de atender o nosso convite para falar sobre esse assunto que é apaixonante, música, choro, e boa sorte aí nessa oficina de hoje. Glairton, até a próxima. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e vem pro choro. Sem dúvida. Maravilha, viva o chorinho, hein? Viva o choro. Que maravilha. 10 horas 31 minutos. Tomar uma água rapidinho. A gente volta já já.